Fala pessoal, sou eu aqui de novo. Papo de salão no ar com Fagner Socila e Myron Assis, substituindo o Fernando Bernini hoje, hein? Presença mais que especial. E hoje, pessoal, o Papo de Salão de Beleza está com a nossa franqueada mais que especial, Adriana Morato. Mais conhecida. Mais pra todo mundo. E como ela gosta de ser chamada... Dri da Socila Savassi. Exatamente. É um prazer, né, estar aqui hoje com vocês. Quando você me convidou, eu falei, nossa, nunca participei, vamos embora ver a experiência, né, como que vai ser. E assim, tenho certeza que vai ser muito bom. Já tá sendo bom, Dri. Mas vamos aproveitar esse gancho, né, Myron? Claro. E saber um pouquinho mais da Dri. Quem é a Dri? Fala pra gente um pouquinho de você. Veio a Dri de onde Morato. veio, quem que é, casada, tem filho, qual que é o tamanho, tudo a gente quer saber. Então, eu sou Belo Horizontina, apaixonada com a cidade. Tipo da pessoa que, de raízes, assim, adoro viajar, mas quando eles falam, vamos mudar fora, não quero morar em outro lugar. Eu gosto de Belo Horizonte. Que lindo ouvir isso, muito bom. Eu nasci aqui e, sinceramente, aquelas propagandas, eu amo BH... Eu amo BH. E é bonito você falar isso e reconhecer, sabe? Porque todo mundo tá disposto a viajar. Mas o melhor da viagem... É voltar. É voltar pra casa. Pra mim, o melhor da viagem é poder voltar. Porque eu acho que quando você não tem uma raiz, você não tem pra onde voltar, fica meio sem Não faz sentido. Exatamente. E então, diga, qual que é o bairro que fez você sentir esse amor todo no Belo Horizonte? De onde você é? Eu sou da periferia, tá? Guarani, Providência, sempre morei para aqueles lados, inclusive moro até hoje. Ali é eu regional aqui. Nordeste, né? Nordeste. Hoje eu trabalho aqui, mas continuo morando lá. As pessoas falam, mora mais perto. Eu falei, gente, não é pra mim. Eu gosto de bairro, mas eu gosto de ver gente na rua o tempo todo, sabe? Eu gosto de ter contato com o vizinho. Eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa. É a sua essência, né? É a minha essência. Quando você vem aqui mais pra Zona Sul, é um pessoal mais fechado, cada um na sua, né? Você anda na rua à noite, você não vê ninguém. Diferente também. Totalmente, né? Que não muda o desafio, que você gosta de gente de qualquer jeito. De qualquer forma. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas o tempo todo. E conta pra mim, como é que foi essa evolução? Lá você morava naquela época ali, você foi crescendo, casou, qual foi o seu primeiro emprego? Como é que foi? Nossa, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Meus pais separaram, coisa muito básica na minha época, hoje ainda, né? E você era jovem, tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade, você já teve que deparar ali já com uma separação. Eu costumo dizer que a separação, quando você fala assim, perdeu o pai, não, você não perdeu um, você perdeu, às vezes, os dois. Porque o pai sai e a mãe tem que sair pra trabalhar. Exato. Então acaba que os filhos ficam sozinhos em casa. Então você não perde. Né? Olha que lindo que você falou, e muitas pessoas não percebem isso. Quando você tá com algum problema com a sua mulher, ou com a sua esposa, ou com quem quer que seja, quando você entra num processo de separação, você não tá separando a sua esposa, não. Você tá separando o seu filho. Exatamente. Porque não é que ele não queira, mas o tempo fica menor, são duas famílias, né? Tudo muda, as prioridades. Exatamente. E não é só sobre o dinheiro de pagar, né? Não. Eu tô pagando a pensão, tô lá. Isso é só dinheiro. Eu costumo dizer que dinheiro é só dinheiro, é só papel, né? As pessoas às vezes deixam de amizades, deixam de lugares por dinheiro. E dinheiro não passa. O dinheiro vai ficar aqui, nós vamos. É só um pedaço de papel. Mas e aí, você teve que lidar com isso? Então já foi um desafio muito grande. Você teve que procurar emprego jovem demais. Aos 13 anos eu já trabalhava fora. Trabalhava com o quê? Já fiz de tudo. Eu fazia comida pro meu tio e ele me pagava. Que legal. Que legal. Então eu já fiz tudo que você puder imaginar. Já trabalhei em padaria, já trabalhei lanchonete, já fui secretária há muitos anos, na época que não era muito difícil de dar emprego não, né, Dri? Porque você é toda simpática, conversada. Toda vida. Na hora que você já chegar, vem pra cá. Toda vida. E eu falo que eu sou da época que não tinha currículo. Então, pra mim, quando começaram com esse negócio de currículo, pra mim, era o fim do mundo. Você é da época do QI, Eu sou da época que se chegar... Você chegava pra fazer entrevista. Tá precisando de emprego? Eu fazia entrevista. Eu chegava lá, preenchia uma ficha, aí você fazia um teste e a pessoa conversava, olho no olho. Por isso que às vezes eu faz live, eu tenho dificuldade com a live, porque eu gosto do olho no olho. É diferente demais. E a live não tem olho no olho. E eu gosto disso. Então eu tenho saudade disso, sabe? De quando você podia contratar alguém, que se a pessoa vinha até você, não te mandava um pedaço de papel, você não sabe quem é, o que faz, se você vai gostar. Porque eles costumam dizer que você consegue um emprego pelo seu currículo, né? Pelo que você sabe fazer. Mas você se mantém nele pela sua personalidade. Perfeito. Pela pessoa que você é.
E antes isso já ficava meio claro, logo isso na entrevista. Isso é legal, sabe? Porque a reputação. A reputação é aquilo que as pessoas falam de você quando na você sua não ausência. está presente. Exatamente, eu faço muita questão disso. E isso pra você deve ser muito fácil na hora da contratação. Porque você consegue realmente captar qual que é a essência e qual que é a verdade da pessoa, sabe por quê? Porque você já teve do lado de lá várias vezes. Várias vezes. Então eu já fiz tudo, aí depois eu comecei a trabalhar com diabéticos, eu tinha uma confeitaria, e assim... Peraí, não entendi não. Como é que é esse negócio aí? Rebobina essa fita aí. Trabalhar com confeitaria com diabéticos? Eu já fiz, como eu disse, eu já fiz quase tudo nessa vida. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: eu não tenho tudo que amo, mas como é que é? Não tenho amo tudo que tenho. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Então, o que eu estou fazendo, eu realmente estou fazendo. Então, se eu estou trabalhando no salão, eu quero aprender tudo sobre salão. E como é que foi essa confeitaria? Eu fui trabalhar com uma amiga, me chamou para trabalhar com ela numa confeitaria para diabéticos, porque ela teve uma sobrinha que era diabética, perdeu um irmão, e na época tudo vinha de fora. Como ela morava nos Estados Unidos, ela mandava tudo pra cá. E que é um nicho muito interessante, porque os diabéticos são apaixonados, alucinados com doce. Agora, e não podem. Hoje, imagina há 20 anos atrás, que foi quando eu trabalhei nessa área. Meu tio era pego direto à noite, comendo escondido. Não tinha nada, tudo era de fora, tudo muito caro. E aí depois eu comprei a confeitaria, mas eu não tinha como importar. Então eu comecei a produzir. E foi uma coisa interessante, porque um dia uma cliente chegou e falou assim: Adri, faz pé de moleque pra nós. Eu falei: como que eu vou fazer pé de moleque diet? Falei: vou fazer. Aí liguei, eu tinha uma empresa que eu comprava em São Paulo, uma importadora de adoçantes, e comecei a ligar pra saber. Na época também não tinha celular, né, gente? Então eu gastava uma fortuna de telefone. Aí eu fiquei amiga do vendedor, e ele falava assim: Adri, não, só me dá um toque que eu te ligo aí. E aí eu virei pra minha tia e falei: tia, como que faz pé de moleque? Ela falou: então, você vai pegar uma rapadura, meio litro de água, um pacote de amendoim, e você sempre tirando doce de tudo, né? E aí, tudo como é que eu vou fazer isso com adoçante? Aí comecei a fazer experiências, liguei pra lá e o cara foi mandando: você vai misturar esse adoçante com esse? Eu sei que eu usava 3 tipos. Aí o primeiro ficou muito duro, e foi indo, e no final eu fui a primeira pessoa a ter pé de moleque diet em Belo Horizonte. Só que na época era muito inexperiente, né? Não soube aproveitar isso. Mas você foi tava a primeira começando no pessoa empreendedorismo, né? Exatamente. Era suas primeiras ali, não tinha aquelas maldades. Só queria fazer os desafios. Tudo que me pediam eu queria fazer. Então a gente fazia torta, a gente começou a fazer, eu fiquei ali bastante tempo. Aí um dia eu resolvi que não queria mais, que eu queria voltar a ser CLT. Aí virei pro meu cunhado e falei: eu preciso de um emprego. Ele: tô precisando de uma recepcionista, de alguém pra emitir nota. Eu falei: tá, tô indo. Pouco tempo depois eu tava como gerente da empresa. Aí minha filha fez 15 anos e eu resolvi que não queria mais trabalhar fora. Porque eu trabalhei sempre, mas eu acho que essa idade é uma idade meio complicada. Você tem que estar próximo. Você tem que estar próximo. Porque a criança... E é o seu maior empreendimento, né? É o meu maior empreendimento. Porque nessa idade ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de conselhos, ela vai precisar de alguém pra conversar. E se a mãe não tá... E eu vi um pouquinho de vocês duas juntas e eu vi que você tem uma parceira pra vida, né? Tem. E ela tem você como mãe, como mentora. Como amiga. E te respeita de uma forma tão bonita, né? Respeita. E assim, é uma questão de respeito mesmo, porque uma coisa que eu sempre tive muito comigo é que a obrigação da mãe é dar limites. Aí um dia ela era criança ainda, ela falou pra mim: mãe, por que você não tá me dando as coisas se você pode me dar? Aí a gente tava vendo um filme, A Fábrica de Chocolate. Sim. E tem um episódio no filme de uma criança muito mimada, que ela quer o esquilinho e cai lá dentro, e aquela bagunça toda. E eu pus o filme. Eu falei: tá vendo essa menina? Ela falou: tô. É uma menina que não tem limites. Então se torna uma criança que ninguém gosta, uma criança que ninguém quer por perto. E a mamãe não quer isso pra você. Então, por isso você falou abertamente com ela isso? E ela tinha quantos anos? Ela devia ter uns 6. Nossa, a cabeça dela deve ter dado um loop, né? Mas eu sempre falava essas coisas. Aí eu tô assim: é por isso que a mamãe não faz. Você quer ser assim? Ela: não. Eu falei: então, por isso que a mamãe tem que falar não pra você. Mesmo quando pode dar. Então, quando ela é criança, é assim: o não é não e não volta. Porque um problema que eu vejo muito hoje, a pessoa fala assim: não pode. Aí a criança chora. Não, se chorar, pode. Aí entrega. Se fizer birra no chão, pode. É o não com talvez, se apanhar, né? Pode. Não é não. E ela aprendeu tanto que quando ela tava na escola, no 2º grau, diz ela que um dia as amigas tá chamando pra sair, ela não queria ir. Aí ela virou pra elas e falou assim: olha, gente, o que eu falei? Aí elas respondeu: você disse não. Ela falou assim: no dicionário, o que significa não? Débora, não é não. Ela falou: pois é. Então não é não, gente. Eu não falei que vou pensar. Eu não falei talvez, eu disse não.
Porque foi o que eu ensinei a vida toda. Aproveita que você tá falando pra ela e manda um beijo pra ela. Dezinha, estiver me vendo, né? Tá aí passeando no Rio, abandonou a mamãe esse meia semana. Um beijo, viu? Agora me fala pra mim, existe um desafio muito grande em ser filha da Adri. Porque a Adri é simpática, dinâmica, na hora que chega faz aquele reboliço no meio das amigas. Como é que ela lidar com isso? Ela é muito ciumenta. Sabia. E aí todo mundo quer ser a Adri é uma mãe pra nós. Ela não, não é mãe só a minha ninguém, mãe. Né? Então ela foi criada com 3 primas da mesma idade. Tipo, quando a minha irmã engravidou, foi a primeira, foi a minha irmã. Quando a minha irmã ganhou a Zelinha, a Débora, eu engravidei da Débora. Quando eu ganhei a Débora, minha irmã engravidou de novo e minha cunhada também. Então são 4 primas que foram criadas todas com a mesma idade, juntas. 9 meses de diferença, então foram criadas muito juntas. Eu falava, na casa da tia Adri é o melhor lugar do mundo, porque a tia Adri deixa quase tudo. Então na sua casa podia tudo, a outra brigava, a outra era todo mundo queria ficar lá em casa, entendeu? Só não podia sair e mexer no fogão. O resto... E a sua menina aproveitava com isso, né? Que a casa tava cheia sempre. Fim de semana, então ela nunca foi filha única. Entendi. Um dia ela tava brincando, Débora, vai brincar que a mamãe tá ocupada. Ela voltou chorando. Mãe, por que você me pôs de castigo? Eu falei, não te pus de castigo não, minha filha. Mas eu vou brincar sozinha? Então ela é a única filha única que não sabe brincar sozinha. E me conta pra mim, você que foi filha de pais separados, o que você pensava nesse momento o tempo todo? Porque era um desafio muito grande. Primeiro, na hora que separou os seus pais, você perdeu referência dos dois, igual você falou. Tanto a mãe foi trabalhar e o pai estava trabalhando, ou seja, você não tinha referência de mais ninguém. E é ali que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque começa a se aproximar pessoas perto da gente. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba referenciando elas. E às vezes podem ser pessoas que não são legais. E em um certo momento da sua vida, você teve que tomar uma decisão. Você teve que empreender para ter mais flexibilidade para estar com sua filha. E na última visita que eu fiz para você no seu último empreendimento, tava vocês duas trabalhando em conjunto, uma de frente para outra e uma ajudando a outra. Eu achei isso sensacional. Qual que foi o momento de virada de chave que você falou assim, não, tem que trazer ela para perto de mim, senão eu acabo perdendo minha filha? Quando ela fez os 15 anos. Quando começou a rebeldia? Nunca foi rebelde. Nunca? Mas é uma idade mais crítica que requer mais atenção. Requer mais atenção. Porque ela já tá próxima para poder aproximar das pessoas. Exatamente. Mas eu não sei se por causa da criação, do jeito que a gente se manteve a vida inteira, ela... Assim, ela era pirracenta não, o que é que eu vou dizer? Ela era reclamona. Exigente. Não, reclama mesmo. Reclama de tudo. É tipo assim, eu virava pra ela, Débora, leva esse copo. Aí ela ia levando assim, tudo eu nessa casa, que não sei, mas ia, reclamando o tempo todo. Isso era o problema. Mas sempre fazia. Sempre fazendo. Então, assim, aí eu voltei pra casa, comecei a fazer várias coisas. Como eu disse, eu não paro. Eu não sou o tipo da pessoa que dá conta de ficar em casa sem fazer nada. Exato. Então, mesmo depois de voltar pra casa, eu fiz várias coisas. Então, uma época eu resolvi que eu queria fazer roupa íntima. Então, eu fui aprender a fazer roupa íntima. Também? Já fiz roupa íntima. Que ela não vê? Aí depois eu resolvi que eu queria ser coach. Aí eu fui pra São Paulo, fiz vários cursos. Aí eu fiz... E o salão de beleza? Quando que entrou no seu coração? Aí, o último empreendimento foi o coach. Depois do coach, eu queria ficar mais parada. Eu falei, não, vou aposentar por conta própria, vou ficar mais quietinha em casa. Mas em casa não é pra mim. Então, eu montei um espaço da Herbalife. E tava lá muito tranquila, eu e Débora. Débora fazia os shakes. O espaço Herbalife dá uma movimentação legal, vem muita gente, né? Vem muita gente. Então, ela fazia os shakes. E eu batia papo com as clientes. Então, as clientes iam lá pra bater papo e tal. E ela não gosta muito de dar muita dessa coisa de ter que ficar disponível o tempo todo. Que ela é mais... Enquanto que eu falo demais... Ela é mais razão, eu já percebi. Ela é mais caladinha. O negócio dela é notebook ali, os números, adora, né? Exatamente. Então, ela ia comigo, ela fazia. E eu ficava batendo papo. E aí, uma amiga me convidou pra gente abrir uma... Na época, ela queria até montar uma franquia, uma escovaria. Sim. E a gente fez todo dia, ia lá, conversando. Eu falei assim, não quero, eu tô muito bem aqui, tranquila, viajava, fazendo caminhada, fui pra uma viagem de mais de 100 quilômetros a pé. Então, minha vida era muito assim, tranquila. E aí ela insistiu, eu falei, tá, vamos pensar nisso. Vamos fazer isso. Aí a gente foi pra fora, a gente foi pra Goiás, trouxemos uns produtos pra distribuir, até que você conheceu a Marta. E a gente estando lá, eu faço parte de um grupo que a Belisa fazia também. Mas eu não conhecia a Belisa pessoalmente. Cara a cara, não conhecia pessoalmente. Só marcava ali os posts dela e aquela coisa. Mas você também era do grupo de coaches, né? Porque ela fez parte do grupo de coaches. Não, era um grupo de mulheres, chama MIV, de mulheres empreendedoras. E aí,
ela falou assim, André, vamos fazer um encontro MIV, que é um encontro que é do grupo. Eu falei, na hora eu pensei, opa, vou vender, essa menina tem 2 salões de beleza, eu vou vender produto pra ela. E ela deve ter pensado, e ela pensou, olha, vou vender seguro, porque ela já tava começando na área. Exatamente. E aí eu tava lá em Goiás, conversando com a Marta, ela me mandou mensagem, a gente marcou pra segunda-feira. Isso foi no final de outubro. Aí a gente marcou, começamos a conversar, falamos da nossa ideia de montar um salão. Ela falou, eu tô querendo passar um. Tenho 2, tô com muita coisa. Exatamente, tava com muita coisa, não tava mais querendo ficar presa. Falei, vamos lá conhecer. Aí eu e minha sócia fomos lá conhecer o Salão da Bela no Prado. No Prado. No Prado, a gente foi primeiro no Prado. Aí a minha sócia não gostou muito e nem minha filha. Aí a gente foi pro da Savassi, elas adoraram, apaixonadas da Savassi. Isso foi no início de setembro. Quando foi no dia 7 de setembro, a gente tava assinando um contrato. Maravilha. Foi uma coisa assim, uma mudança drástica pra todo mundo. Pra todo mundo. E aí trouxe Débora comigo. Porque ela ama. Como é que foi a aceitação da Débora nesse universo? Porque é um universo também que quer queira, quer não, tem muita conversa, muito bate-papo, muita vaidade. E eu já vi que a Débora é praticona. Ela é muito. O que acontece? Mas ela gosta. Mas ela compra suas ideias, eu já percebi isso. E ela gosta muito da estética. Ela gosta mais que eu, na verdade. Eu sou mais básica. Hoje eu mudei, porque foi necessário. Mas ela sempre gostou, tanto que ela começou, o primeiro curso superior dela foi estética. E ela parou no fim, depois ela desistiu, porque ela que não queria fazer para as outras pessoas, que ela gostava que fizessem nela. Que legal. E aí ela desistiu e acabou fazendo outro curso. Então ela é apaixonada, tanto que Débora sabe fazer, ela não faz mais, mas ela já fez curso de unha de gel, ela sabe fazer unha, ela sabe escovar o próprio cabelo, ela tira a sobrancelha. A mãe dela, essa pessoa que vos fala, não sabe fazer absolutamente nada. O bom é que ela virou, então, seu controle de qualidade. Exatamente. Então, ela sabe comprar produtos. No nosso caso, eu também não sei nada na área da beleza, eu entendo tudo. O Mayra é o meu braço direito. Exatamente. Tudo que eu tenho de dificuldade, eu nem penso 2 vezes. Eu direciono tudo pra ele. E o Mayra tem uma capacidade absurda de fazer leitura de pessoas, que é o mais importante. Muito Por causa desse desenvolvimento de tudo que ele estudou a vida dele. O Mayra fez vários cursos, até curso de manicure ele fez pra poder entender, pra poder falar bem do negócio. É isso que eu tô procurando fazer. Aí eu entrei nessa área, Débora veio, adorou a ideia, comprou a ideia na hora, assim, apaixonou com o serviço. Então ela ia pra lá, ficava na recepção e conversando com as meninas. E como é que foi receber essas pessoas? Porque quando você pega uma empresa que já tá em funcionamento, você recebe uma família, né? Exato. São várias pessoas, com vários pensamentos, vários sentidos. Diferentes. A insegurança das pessoas que estão no local. Eles ficaram um pouco inseguros. Se bem que no início, com a Adriana é difícil. Graças a Deus, chegou mesmo aqui. Não, graças a Deus chegou. Nossa, alegre, bacana, que é o tempo todo. O tempo todo, assim. Às vezes, quando eu tô nervosa, o máximo que eu faço, isso eu nem sabia, eles me disseram que eu começo a bater a unha e fico cantando. Eu nervosa, porque você não vai me ver gritando, essas coisas, não é... Eu não consigo, né? Então, assim, pra muitas mim pessoas às vezes não entendem, Dri, o seguinte, não importa o que aconteça, importa como você reage com o que aconteceu. Exatamente, eu sempre digo isso. E você é um tipo de pessoa que não sei se, assim, pelo pouco que a gente conhece, mas eu já percebo que é o seguinte: você já entrou no problema, você já entra já criando uma solução pra sair. Exatamente. Você sabe que aquele problema ali, ele é passageiro. Tem muita gente que não. Tem muita gente que entra no problema e vive o problema. E começa a remoer. E o pior que nós estamos vivendo nesse novo momento, que é a romantização do problema. Eu tô vivendo minha bad vibe, aguenta a mão aí, é o meu momento. A gente não tem que viver sobre isso, é o contrário. É o contrário. A vida é sobre as soluções que você cria sobre os problemas. E não os problemas que você cria pra tentar achar problema. Não faz sentido. Mas tem gente criando problema pra poder tentar desenvolver uma solução. Problematizando a solução. Ô, Mayra, já inventaram a roda. A gente não precisa inventar a roda de novo, vamos utilizar ela. Sim. É o que eu faço. Eu sou muito de viver o hoje. Lógico que... Essa é a palavra, viver hoje. Lógico que são casos que a gente não pode generalizar, né? Mas, assim, às vezes são soluções simples que... Um ajuste aqui, um ajuste ali, um pouco de inteligência emocional resolve muita coisa. Resolve quase tudo. Mas é a forma que ela lidar com as coisas. Ela tá olhando pra dentro. Quando você olha pra fora, você vai encontrar várias soluções que talvez não seja a sua. Claro. Porque se você perguntar pra todo mundo vai ter uma resposta pronta pra enfrentar seu problema. Mas o problema é seu. Não tem como. É só você que tem interno. Exatamente. Mas você tava falando que geralmente... Isso que você disse das pessoas, né,
Qual foi a frase? De não viver o hoje, né? Ficar generalizando problemas. Você falou muito legal, hoje eu vivo hoje. Eu vivo hoje. Eu perdi uma irmã, nós éramos 4 irmãos, e mais 2 por parte de pai. Um casal por parte de pai e 2 casais dos meus pais. E a minha irmã faleceu tem 2 anos, a minha irmã mais velha. Ela faleceu de câncer com 52 anos. Como é que é o nome dela? Shirley. Sim. Então foi muito difícil para todo mundo e tal. Mas isso que você tá dizendo do problema, de como você enfrenta ele... A minha irmã sempre foi uma pessoa alegre, extrovertida, conversada. E ela passou por todo o tratamento dessa mesma forma. Então, durante todo o tempo que ela estava ali fazendo a químio e fazendo tudo, foram 2 anos, ela melhorou e depois veio um de pulmão e ela, com 4 meses, ela faleceu. Mas durante o de mama, e você via, ela sempre rindo e ela ainda brincava. Ela falava assim, gente, pega esse copo com água pra mim. Flavinha, pelo amor de Deus, levanta e pega. Ela, eu estou doente. Olha lá, Deus vai te castigar. E ela já falava, tipo assim, ela brincando com a situação dela. E ao mesmo tempo você vai pegar pessoas que têm uma doença muito menos grave, né? E que já desistiu de viver. E que não vive, que não vai. Eu peguei um caso bem drástico, porque foi uma vivência minha, mas isso é pra tudo na vida. Eu falo que você tem opções. Às vezes você chega pra pessoa, como você disse, e ela tá nervosa, estressada. Eu falo, gente, calma, não precisa disso. Não, mas eu gosto de ficar nervosa. Eu falei, então dá licença. Aí deixa eu ficar longe de você, porque eu não gosto de ficar perto de quem gosta de ficar nervoso. Exatamente. Você tá falando uma coisa muito legal, e eu tenho certeza absoluta que a Shirley, ela chegou num momento da vida dela que ela conseguiu fazer a leitura do que foi o propósito dela. Muitas pessoas às vezes não entendem, e elas só vão descobrir na dor. E pensem comigo, vamos imaginar que ela é uma pessoa do bem, que é o que era, uma pessoa que tinha um prazer de viver, um amor pela vida muito grande. E imagina se ela pudesse escolher entre as pessoas que ela mais amava em estar doente e ela. Ela escolheria ela toda hora. Então a gente só tem que respeitar, às vezes, esse tempo, e a gente não entende. Sabe por quê? Porque a nossa visão, a nossa cabeça é muito limitada, Adri. E a gente acha que quando a gente passa por um momento de adversidade ou de reconhecimento, de dificuldade, que a gente está sendo amaldiçoado. E a gente não consegue enxergar o contrário. Talvez você está passando aquilo ali porque você resiste bem sobre aquilo ali. E outra pessoa que está próxima de você, que você respeita tanto, você gosta tanto, talvez não passaria muito bem. Exatamente. E é sobre isso. Eu acredito que a Shirley te deu uma resposta, uma mensagem disso, o que é viver a vida toda. A vida toda. Por isso que quando você fala essa palavra é muito bonito. Viver o presente. Porque quem vive no passado é depressão. E quem vive no futuro é ansioso. Exatamente. Então eu vivo no presente e procuro chamar as pessoas que estão ao meu lado para viver. Porque, lógico, a gente vai no passado para poder pesquisar. Eu falo que o passado é uma biblioteca. É só experiência. Você vai lá e olha o que deu certo, o que dá errado, o que você pode aproveitar. Hoje. O que você pode aproveitar dele pro hoje. E o futuro para você fazer ali os seus planos e tal. É uma incógnita. Mas ninguém nenhum é sabe lugar de morada. Eu vi um filme uma vez que eu gostei muito. Eu não lembro o nome agora, mas ele falava assim: o que você é, esse momento. Porque o ontem, eu costumo dizer, não existe. O ontem não existe mais. O que você pode fazer ontem? Absolutamente nada. O amanhã também não. Porque como eu trabalhei muitos anos com pessoas de dieta, né? Primeiro com os diabéticos, foram mais de 10 anos trabalhando com diabéticos. E depois na Herbalife. E eu vejo muitas pessoas fazer dieta. Amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo. Por que nunca dá certo esse amanhã? Porque o amanhã nunca chega. Ele não existe. Quando você acorda de manhã, que dia é? Hoje. Seu cérebro está preparado para fazer dieta, que dia? Eu vou viver hoje. Vou fazer hoje. Que dia que seu cérebro está preparado para fazer hoje. Dieta? Amanhã. Como hoje não é amanhã, não vou. Exato. Então eu tenho que viver ela agora. E esse universo salão de beleza, como é que foi pra você? Trabalhar com manicure, cabeleireira, escovista, cliente? O meu marido também tem empresa, né? Meu marido trabalha com manutenção de cozinha industrial. Sim. Então a gente tem funcionários, eu sempre trabalhei com funcionário de CLT. Você falou uma coisa muito legal, eu esqueci de perguntar. Seus pais separaram quando você tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Quando você teve a Débora, você estava com quantos anos? 30. E foi um propósito de vida você não se separar justamente para poder manter esse ambiente para ela? Foi um propósito. Porque a gente consegue perceber o seguinte, tem muita gente que recebe às vezes as coisas como karma. Não. E fala assim, é porque eu vivi num casal separados, eu vou separar também. Não. E você tá mostrando o contrário aí.
Não. Eu acho que tudo são experiências e você tem que procurar o melhor delas. Sabe? Poliana mesmo. Olha, o que eu posso tirar de bom disso que está acontecendo aqui? Sempre tem alguma coisa. Então hoje sua meta principal, até como meta de vida para sua filha, é mostrar que o casamento é bem sucedido. Exatamente. É mostrar que vale a pena. E persistir também, né? É mostrar que se a gente for olhar os contras, ninguém vai continuar casado, né? Resiliência. É ter resiliência. Hoje em dia o povo olha e fala assim, não, ele me chama de feia, vou separar. Não sei o que, eu vou separar. Acabou as 24 parcelas da Casas Bahia, vou separar. Tudo é separação. E na minha época não tinha muito isso, né? Não tem. E ele te apoia muito no seu empreendimento? Ele me apoia em todos os meus empreendimentos. Empreendedor, né? Ele é empreendedor. Ele já sabe como é que é. Como é pra você vir de um universo CLT e cair para um universo de prestação de serviço? Difícil porque... Qual é o desafio aí para você conseguir enxergar essa relação interpessoal com os profissionais, porque você lida de PJ para PJ. Exatamente. Hoje. Você não lida com... Antigamente era vontade com obrigação, né? Agora não. Então, para mim, tá sendo um desafio bem grande. Primeiro, porque quando você trata com CLT, tem a questão do compromisso. Obrigação. E compromisso. O CLT, ele tem um compromisso com a empresa. Ele é obrigado por carteira assinada, tem que fazer. Exatamente. Se ele não fizer, ele é mandado embora. Isso. Ele é penalizado. O PJ não, quase que ele te penaliza, né? Se você não quer, então vai embora. Você tem que fazer vontade na pessoa, ele tem que se sentir, eu quero. Mas, ao mesmo tempo, o que eu venho percebido é um mundo, como eu vou dizer... que alguns, não vamos generalizar, mas que eu percebo muito uma falta de compromisso às vezes. Tem pessoas que levam como se fosse um a mais, sabe? Aquele trabalho hobby que eu faço, aquele trabalho que eu faço para ganhar um extra, mas mas o que eu quero mesmo é isso aqui, isso aqui eu tô... de renda, exatamente. Né? Então isso falta um compromisso. Então, cultural isso também, porque isso que eu percebi, eu acho que essa relação PJ para PJ é muito jovem ainda, né? Então, e sem contar que elas não se entendem como PJ. Sim. Não se veem. Eles não se veem PJ, não se comportam PJ. Nós somos um país escravocrata. E muito jovem, então, né, Maia? Nós temos uma democracia muito jovem. A democracia é de 88. Então, assim, não dá também pra gente também exigir tanto assim evolução. De uma coisa, uma evolução tão grande para uma coisa tão nova que é preciso que nós, empresários, educamos. Exatamente, é isso que eu tenho percebido. É função nossa. Olha que legal. Mudar essa mentalidade, sabe? Entender que, sim, a manicure é uma profissão. E hoje você tem manicures famosas, porque antes você só tinha cabeleireiros, né? Exatamente. O cabeleireiro não. O cabeleireiro, ele sempre foi famoso. Você tem aí vários cabeleireiros famosos, mas você raramente escuta falar da manicure dos famosos. Então, a manicure é aquela menina que trabalhava na casa dela, que começou a fazer a unha dela, e a tia pediu pra fazer também, a mãe, a irmã. Rodrigo, tem quanto tempo você tá dentro de salão de beleza? Tá a vida, né? Tá com uma visão maravilhosa demais. Tu acha que você tá ficando tempo demais dentro do salão, viu? Eu fico tempo demais. Dri, essa é a visão do negócio. Você tá conseguindo entender realmente o que é a essência do negócio. E você tá fazendo uma leitura tão bonita. Tão bonita, tão simplista, mas tão concreta ao mesmo tempo, que você percebeu que o tempo todo é gestão de pessoas. E não é dinheiro que você vai motivar essas meninas. É o reconhecimento, é o bate-papo, é sentar do lado delas. Exatamente. Então eu comecei a perceber. No início eu fiquei meio irada, porque assim, você contrata uma hoje, aí amanhã, do nada, ela simplesmente não vem, não aparece, fala que vai vir e não volta. Eu tenho lá as fixas, mas quando eu vou procurar outras, porque eu quero aumentar o quadro, eu tive muito esse tipo de problema, sabe? Então eu comecei a observar e comecei a analisar isso. Então foi o que eu percebi, que é uma questão cultural. Você vai ter sim aquelas que têm compromisso. Eu tenho lá manicures de 4 anos, né? 3, 4 anos que estão com a gente. Mas você também tem aquelas que levam aquilo como um extra. Exato. Como uma coisa que eu faço agora, um complemento. É o que você... E não está errado. É uma questão histórica, é uma questão cultural que a gente precisa mudar. Então, quando você falou como eu vejo hoje o salão, eu vejo que é como uma família, assim, porque eu levo tudo como família. Eu tenho mania de basear tudo como se fosse uma família. Mas a família é a base de tudo. É a base de tudo. Né? Então, eu também sou cristã, né? E, assim, pra mim, família é tudo. E eu percebi o quê? Que eu quero, no salão, qual que é o meu projeto hoje pro meu, né? Hoje eu falo o meu salão das Savassi. É ter um lugar... Não que só as clientes tenham uma experiência boa,
Mas eu quero chegar a um ponto onde você vai olhar e falar assim, olha, o Salão da Adri é o melhor lugar que eu tenho para trabalhar hoje. Esse é o desafio. Esse é meu desafio. Mas entenda, não é bom para você, tem que ser bom para todo mundo. Não, e aí essa reunião de todos os desejos, exatamente, essa reunião de desejo é o que você tá construindo tijolinho por tijolinho. E olha só pra você ver, na hora que você falou que você ficou chateada, irada no início, porque você ia atrás das meninas, elas não queriam ficar. Sabe o que você fez agora? Você deu as costas pras meninas e você tá focando interno. E tem uma parábola que eu gosto de falar pra todo mundo quando eu dou nas minhas palestras. Cuide do jardim, que as borboletas virão. Se você for atrás das borboletas, você não pega nenhuma borboleta e você não tem um bom jardim. Exatamente. Então você tá colocando na prática, através, olha só pra você ver, a pouca vivência, mas é uma vivência muito intensa, tá te dando a experiência necessária e o mais importante, a sensibilidade que você precisa para construir um ambiente que seja bom para elas. E se elas se sentirem bem, elas passam para os clientes. Exatamente. Essa é a minha ideia. Porque não adianta eu ter uma equipe que não esteja engajada, que não goste de onde está, que não goste que não se goste, sabe? Tem muitos salões que tem isso, Dri, e é o prejuízo do salão é esse. Eu já dei consultoria em salões de beleza, só para você ter uma ideia, que os profissionais se recusavam a atender os profissionais. Não. O cabeleireiro se recusava de atender a faxineira. O cabeleireiro se recusava de atender a manicure. Não. Porque ele se sentia melhor, mais bem preparado do que isso. E quando você entra num ambiente desse, esse ambiente ele pode ser até lucrativo. Mas ele não é bom. Mas é tóxico. Ele não é bom. Não é um lugar onde você vai crescer como pessoa. Hoje eu ouço muitas pessoas, às vezes, chegam lá e comentam, nossa, mas eu tô amando isso aqui. Não, mas o clima, que coisa leve, tá gostoso. E é o que eu quero, ainda não está, né? O que eu disse é um processo, é o que você falou, é um tijolinho a cada dia. Então, quando eu comecei, eu quis aprender tudo, porque, igual eu disse antes, eu sou desse tipo de pessoa, eu amo ler, eu amo aprender. É o que eu mais, é o meu hobby. É a sua paixão, né? É estudar. É o que te move, né? Exatamente. Então, quando eu comecei, eu fiquei ali de setembro até dezembro, até janeiro, eu acho, na recepção. Então, eu ficava na recepção o dia inteiro. Aí, eu fui aprender do sistema. Eu já trabalhei com sistemas antes, mas nunca tinha trabalhado com a AVEC. E o que eu não conseguia durante o dia, quando eu chegava em casa, eu continuava mexendo no sistema para poder aprender, se eu tinha alguma dúvida, né? Eu entrava, mandava mensagem. Então, rapidinho, eu peguei, não porque eu sou boa, não. Porque eu me esforcei pra caramba. Muito. E tinha dia de eu dormir 2 horas da manhã, olhando o relatório, vendo o que eu podia conseguir naquele sistema, o que ele me dava, o que ele não dava, como que eu resolvia. E isso me ajudou muito. E aí, nesse tempo também, eu pude aprender mais do salão, do funcionamento, das clientes. Eu ficava ali, então eu tava sempre em contato. Você escutou mais a dor delas, a dor das meninas, que ela chega toda hora na recepção e reclama. Não, eu escutava do lado, às vezes ela estava conversando com a cliente, por exemplo, a questão lá de ficar cutucando o dedo, que eu não deixo, né? Aí eu olhava, eu escutava a cliente, cutuca, eu falei, não é pra cutucar, gente, já falei, isso aqui não tem podóloga. Aí elas olham pra mim, para de ficar escutando conversa dos outros. Que delícia! Então, assim, eu aprendi muito com isso. E mesmo com essas coisas que me deixaram, às vezes, na hora, você fica chateado, você fica, poxa, ela prometeu que ia vir hoje de manhã e como assim que não aparece? Mas também me ensinou muito. Exato. Porque a gente aprende muito mais com erro do que com acerto. Muito mais. O acerto não me ensina nada. Não, a gente não cresce. É automático. Tô ali, tô usando sempre. E ele não é gostoso. Porque qual que é o bacana do seu primeiro carro? É o esforço. Nossa, é bom demais. Agora, se eu sei que o meu pai vai me dar um carro quando eu fizer 18 anos, não tem desafio. Aí eu vou querer outro no ano que vem e aquilo ali é só mais um. Agora, quando você é ali, igual vocês falaram do erro, sabe? De estar ali em cima, de procurar, de aprender. Então, é o erro que vai me ensinar as coisas, né? Você falou a questão das pessoas não quererem essa coisa do difícil, né? Da dificuldade. E às vezes elas levam pra Deus, porque é um castigo, é um karma. O que eu vejo, né? Eu como cristã que sou, eu vejo muitas pessoas falarem isso. Porque Deus, ele tá te colocando aí pra você aprender. Porque Deus quer que você volte. E eu costumo dizer que não é bem assim, né? Eu também, eu prego, eu sou pastora também. E aí eu costumo dizer pras pessoas que quando você tem um filho, por isso que eu disse que eu gosto muito do exemplo da família. Vocês têm filhos? Você não tem. Você tem? Vocês têm? Os dois. Ótimo. Você tem um filho. E seu filho, ele
Você tem ele ali na sua casa, você dá comida, você paga água, você paga luz, você dá celular no fim do ano, você paga escola, você não deixa nada faltar. E esse filho, de repente, ele sai da casa. Ele vira para você, pai, eu não quero. Você faz de tudo, não vai, fica aqui, que aqui é melhor, mas ele não aceita. Ele simplesmente quer viver a vida dele, ele quer ir pro mundo, ele quer saber como é que é. E ali, às vezes, ele passa fome, ali, às vezes, ele não tem onde dormir, ali, às vezes, ele tá com frio, tá com fome, tá passando necessidade. É sua vontade isso? Jamais. É a vontade de quem? Dele. Porque ele se afastou de você. Ele quis. Exatamente. Então, da mesma forma, quando a pessoa vê karma, eu não vejo karma, eu vejo a ausência. Quando eu me afasto daquilo que é bom, eu tenho isso pra mim. Eu mesmo pego isso pra mim. Porque eu tô me afastando daquilo que eu deveria estar sendo grata. Exato. Porque eu posso olhar e falar assim, olha, tem esse copo bacana aqui e tal. E às vezes é um copo de plástico, mas todos os dois vão me dar água. Exato. Então, eu só tenho que agradecer pelos dois. Não faz diferença qual que é. Tem que agradecer pela água, não pelo copo. Exatamente. E se tiver o copo também, eu posso agradecer, sim, independente de qual seja, sabe? Quando você usa a prática essa da gratidão extrema aí, você passa a entender melhor o sofrimento dos outros e você deixa empatia, de sofrer. Né? Exatamente. Porque o sofrimento é uma opção, né? É uma opção. E as pessoas não conseguem entender isso. É aquilo que você falou, que você aprendeu com sua irmã. Sua irmã, nos últimos momentos da vida dela, alegre, otimista, sempre feliz, e tratando a doença como se fosse uma situação. Você não me pega lá pra ver se você vai ver. E ela fazia chantagem o tempo todo. E eu tenho certeza absoluta que, como você falou isso, o que você guarda na sua mente são os melhores exemplos e os melhores momentos com ela que você viveu. A parte ruim, você não viu, porque ela não expôs. E é aprendizado. Teve as partes difíceis, mas isso a gente aprende. A dor é pra ensinar. Aí cabe a você saber, você vai pegar aquilo como aprendizado ou você vai pegar aquilo pra sofrer mais? Não faz sentido. Se você usar aquilo como ferida aberta, você não aprende nunca. Exatamente. Então, é para eu usar para experiência. E é o que eu tenho aprendido. Eu falo que quando eu comecei, todo dia eu falava, eu não vou querer mais não, Jesus. O que eu tô fazendo aqui, Senhor? Trabalhando aí de segunda a sábado, porque o nosso salão lá da Savassi, a gente abre na segunda-feira, né? A gente começou a abrir depois que a gente pegou. E aí, a minha sócia, a gente resolveu, nós terminamos a sociedade em dezembro. Então, de janeiro em diante, eu fiquei sozinha. Então, foi mais difícil ainda, porque antes ela abria e eu fechava. Então, eu chegava um pouquinho mais cedo. Aí, quando ela saiu, eu comecei a abrir e fechar. Uau. Então, eu chegava no salão 8 horas da manhã. Virou sua caminhada, né? 9. Sua caminhada de 100 km todo dia. Exatamente. Quando eu fiz, todo mundo disse, você tem 50 anos. Como assim que você vai pra Aparecida do Norte andando? Na sua cabeça, eu tenho 50 anos. Pra mim, não. Eu vou andando, mas eu não tenho problema nenhum, porque eu não posso. E fui. De onde a onde que é essa caminhada? Parece que é de uma cidadezinha no interior, né? É de uma cidadezinha no interior. Eu já parei lá já nessa cidadezinha. Agora. Cidade, por sinal, tem uma igreja católica que é linda. Ela tem até o Sermão da Montanha, que eu sou apaixonada, todo na frente da igreja. E aí você sai dessa cidade, vão caminhando. E vão parando de cidades em cidades. Até chegar. 5 cidades até chegar. E dá quanto tempo de caminhada, mais ou menos? Uns 10 horas, né? Por aí, depende. Cada dia é um tanto. Então, da gente caminhar... Depende do tanto que você para e fica na cidade. Não, e é ótimo. A questão é de uma... Aí você dorme, a gente chega na cidade... 3 dias com a Adri, vira 10 dias. Então, que ela conversa com todo mundo. Cafézinho. Não é isso, não. As meninas ficavam assim... Odri, eu era sempre a última, tá, gente? Era um grupo de 5, todas jovens como eu. Hoje eu tô com 53. Ainda bem que você é a primeira, tava todo mundo até agora. Hoje ela era a última. Aí a minha amiga ficava assim, não, porque a Adriana é ótima. Porque ela para, olha uma borboleta. Ai, mas que linda, né? Nossa, olha aquela... E aí eu ficava pra trás e todo mundo ia andando. Aí eles, não, Adri, vambora. Eu falei, gente... Se eu quisesse chegar rápido, eu tinha vindo de ônibus. Pronto. De avião, de carro. Não importa, não é o final, é a jornada. É a jornada, porque o final da vida é a morte. Quem quer correr pra lá? Aí você vai levar tudo do que tem de melhor. E o mais importante, na hora que você começa a falar pras pessoas o que você viu, o que você viveu, aqueles que chegaram rápido demais, falam assim, isso eu não vi isso, não. Onde você passou? Eu não vi isso, não. Exatamente. Então eu ia devagar, no meu tempo. Aí as Adriana, vambora. Eu falei, calma, gente, que estresse é esse? Pra que Rodrigo, que delícia de podcast. Infelizmente, tá acabando. Que você falou no início, né? Que eu falei com você, a gente conversa. Na hora que engrena no papo bom, já é hora de parar. Mas assim, significa que tudo que você falou faz sentido demais. A gente tem um prazer imenso de ter você na família. Seja muito bem recebida, muito bem acolhida. Acho que nós tivemos um presente, né, Maia, de Deus em receber você na família. Agora entenda, não vai ser fácil, vai vir mais desafios. E o seu compromisso hoje não é mais com as clientes, não é mais de ganhar dinheiro, mas sim, é de fazer com que aquelas meninas tenham uma perspectiva porque elas merecem. Isso. E se você tá ali, pode ter certeza absoluta,
Você foi escolhida para cuidar daquela comunidade, tanto de clientes, parceiros, funcionárias, parceiras, clientes, parceiros das regiões que são os empresários, porque onde você estiver, você vai ser luz, grave isso que eu tô te falando. Agora é o grande momento. Você vai olhar para aquela câmera ali, vai fazer um convite para as pessoas poderem ir lá, conhecer o Socila, conhecer a Adri. Olha, gente, eu tô ali no Socila Savassi da Alagoas. E eu gostaria muito que vocês fossem lá conhecer, como eu costumo dizer, tomar um cafezinho com a Adri. Porque casa mineira que não tem cafezinho, não é casa mineira. E a gente vai... Então, nós estamos nos preparando para trazer experiências, para trazer um momento gostoso, sabe? Aquele lugar aconchegante que você vai poder sentar, bater papo e, ao mesmo tempo, ser atendida com rapidez, com agilidade. Hoje, né, a gente atende ali 3 clientes, uma cliente com 3 profissionais ao mesmo tempo. Geralmente, você está fazendo escova, pé e mão, tudo junto. Mas, apesar da rapidez, o tempo que você passar lá vai ser um tempo muito agradável. É nisso que a gente tem se esforçado. Muito bom. E agora nós vamos aproveitar também. Aproveita, deixa um recadinho pra sua filhota e pro maridão que tanto incentiva. Você falou muito dele aqui. Eu acho que é o momento de você fazer aquela declaração. Ah, meu Deus, eu não sou boa de declaração, gente. Não é meu forte, mas... Normalmente quem fala assim é sempre o oposto, tá? Não. Então, pra minha família, né? Marido, filha, minha mãe, que hoje, por sinal, passou o dia comigo no salão. Ela foi embora na hora que eu tava vindo pra cá. O que eu tenho pra deixar é que tudo que eu sou hoje, né? Tudo que eu me tornei, tudo que eu tenho me tornado a cada dia, porque eu percebo que todo dia é um dia novo, né? A Adri de agora não é a Adri de hoje de manhã, porque as experiências que eu passei hoje me transformaram. E a experiência que eu passei com meu marido, Fábio, com a minha filha, Débora, me transformaram em quem eu sou hoje. Tanto as coisas boas, quanto as coisas difíceis. E eu só tenho a agradecer aos dois por tudo que eu tenho passado. E o Fábio sempre me apoiou em tudo. Muito obrigada a vocês. Grande Fábio. Te amo, filho. Ei, Fábio, que maravilha, hein? Agora, né, Mayra, é o finale. Agora é o grande desafio. finale. Ai, meu Deus, tem desafio? Você vai falar uma frase e vai falar também pra gente uma música pra nossa playlist. Então, música, como eu disse antes, eu sou cristã, então conheço, né? É uma música que eu amo. É o Bom Samaritano, de Anderson Freire, que ele vai mostrar ali que as pessoas são iguais, que não importa se você é cristã, espírita, quem você é, o que importa é o que você, como você vive, né, nesse mundo. Bom Samaritano. O Bom Samaritano de Anderson Freire. Perfeito. Agora aquela frase clichêzona. Para-choque de caminhão. Para-choque de caminhão? Você é esse momento, então para de ficar futuro, passado e vive hoje. É só o que importa. Eu vi uma vez um livro que ele dizia assim, ele tinha vários pássaros numa ilha e os pássaros ficavam todo o tempo falando assim, aqui e agora. E é isso que importa pra nós. Aqui e agora. Uau! Aqui e agora. Muito bom. Muito bom. Dri, muito obrigado pela sua presença, pela sua energia, por esse momento cativante. Foi bom demais pra mim, pro Mairo, pros meninos que estão ali. Foi um prazer receber você, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, né, gente? Que pena que acabou, meu maxilar já tá até doendo, tanto sorrir de você, contagiante. Dri, prazer imenso te receber, viu? Muito obrigado, viu? Espero que você volte com o Fábio e com a Débora. Pode deixar. Foi um prazer pra mim, eu fiquei meio nervosa, né, no primeira vez e tal, mas eu sempre falo demais, né, gente? E eu descobri que agora, antes, quando eu era criança, todo mundo falava, você fala demais, né? Descobri que hoje não, hoje é influenciadora. Boa. Dri, obrigado. Pessoal, foi um prazer a todos. Papo de Salão com Dri Socila Savassi. Tchau. Tchau. Nossa.